Graça e paz, igreja. Bom revê-los, em nome de Jesus, na correria. Estou vindo direto lá do hospital, minha netinha está internada devido a um erro médico e está sendo bem doloroso para nós. Ela entrou naquele, só tem 5 aninhos. Ela entrou naquele hospital tem 70 dias, por causa de uma pneumonia. Entrou andando, falando, enxergando, foi entubada. Depois de um erro médico, alguém deixou o tubo sair, ela ficou 8 minutos sem oxigênio. Então agora nós não temos a mesma Alice, mas temos a Alice. Ontem ela abriu os olhos e me viu, sorriu. Hoje eu preguei na igreja, a segunda igreja batista do Rio, ali no Engenho de Dentro. Fui direto para lá, passei a tarde com ela. Hoje ela sorriu de novo. Tem uma esperança, porque ela não está na mão dos médicos desse hospital, ela está nas mãos do médico dos médicos. Pode aplaudir o Senhor por isso. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 126. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Assim como estamos sentados, reverentemente sentados, confortavelmente sentados, essa igreja cuidou do conforto, hein, pastor? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Esse texto, esse salmo, faz parte de um grupo de 15 salmos, que vai do 120 ao 134. Eles são chamados Cântico de Romagem ou Cântico dos Degraus. Na Bíblia Revista Atualizada é Cântico de Romagem, na Bíblia Revista Corrigida foi chamado Cântico dos Degraus, em algumas versões são chamadas Cântico dos Peregrinos. Mas isso tem a ver com a modalidade com a qual eles são cantados. São todos os anos, na viagem dos peregrinos a Jerusalém, esses são os cânticos, eles vêm cantando pela rua, pelas estradas, esses. São os salmos cantados nas festas em Israel. Os demais salmos são cantados em outras liturgias. Nas festas são só esses 15, com exceção da Páscoa, que acrescenta o 115. Lá em Marcos 14 diz que depois da ceia, Jesus, tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Você fica pensando, qual é o hino? É o 115, que todo judeu canta na Páscoa religiosamente. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque diriam as nações: onde está o vosso Deus? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Não são assim os deuses das nações. Antes tem boca e não fala, nariz e não cheira, olhos não veem, ouvidos não ouvem. Mas no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então esse é o cântico, o Salmo 115. Nas demais liturgias são esses. E os cânticos dos degraus, eles também têm uma característica: além de ser cânticos curtos, eles não são viscerais como os demais salmos. Você vê os salmos de Asaf, os de Davi, os dos filhos de Coré, são salmos tão viscerais que o salmista escreve até o que ele pensou. Ele diz: eu pensei com a minha alma, assim. Depois ele diz: mas é enfermidade minha. Quando eu era adolescente eu pensava, por que ele escreveu? Ninguém ia ficar sabendo. Ninguém ia ficar sabendo que ele estava fraco na fé. Ninguém estava sabendo que ele estava a ponto de se desviar, mas ele vai e escreve. Quando eu cresci, diz Paulo lá aos Coríntios, quando eu era menino, pensava como menino, fazia como menino, gostava das coisas próprias de menino, mas eu cresci, eu virei homem. Aí eu vejo que Deus permitiu que ele escrevesse exatamente para isso, para que eu percebesse que é um ser humano, o salmista. Não é um Clark Kent, não é um Tony Stark, não é um super-homem, não é um homem de ferro, é um ser humano, de carne e osso. Quando você lê 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, você vê as vitórias, as batalhas e vitórias que os heróis de Israel conquistaram, tanto os reis quanto os comandantes. Mas quando você lê os salmos, você lê as orações que esses heróis fizeram na intimidade. Eles dizem: Senhor, estou morrendo de medo, mas a tropa não pode saber.
me deu uma ideia, né? O que eu faço? Eu não sei o que fazer e estou com medo. E esses salmos também têm outras características. Eles, como não são viscerais como os outros salmos, eles não se prendem ao problema pelo qual o salmista está passando. Eles falam da solução. Como é que eu saí disso? Como é que a chave virou? Tanto que você olha o Salmo 124, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e os homens nos teriam engolidos vivos. Ele fala, quer saber? Pergunta em Israel, não é a pauta do Salmo, eu vou mostrar como é que a chave virou. Ou o Salmo 129, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga. Muitas vezes me angustiaram, mas não prevaleceram contra mim. Quer dizer, o salmista não estava queixando de uma dor que estava doendo naquele dia. O salmista estava queixando de uma dor que vinha doendo desde a mocidade. Acabou com a juventude dele. Um bullying, um apelido, uma humilhação, e que ele não aguentou mais, ele ora e escreve aquele salmo, desde a minha mocidade. Não tem ninguém aqui do meu tempo, mas quando eu estudei, eu era da escola pública, e na escola pública, na minha época, na década de 60, era 6 anos de primário, primeiro, os nomes que ninguém lembra mais, primário, ginásio e científico. Então, 6 anos de primário, 4 anos de ginásio, 3 anos de científico. E quem era da escola pública era a mesma turma, de lá até lá. Significa que se você ganhou um apelido aqui, ele vai até lá. Se for um apelido vergonhoso, tinha meninos, amigos nossos, que eles, quando estava adolescente, com namorada, pediu o pai para mudar de escola, às vezes mudar de bairro, onde ninguém soubesse aquele apelido, para a namorada não ficar sabendo. Meu pai é da roça, minha mãe que evangelizou meu pai e alfabetizou. Meu pai queria escrever, queria assinar o nome, ele nunca fez nem o primário, era de Santa Rita de Jacutinga, a sabedoria que ele tinha era da roça mesmo. E ele queria assinar, porque eu nunca vi ninguém tão obstinado quanto meu pai, eu gostava muito disso nele, muitas coisas dele. Ele, no trabalho dele, o pessoal dizia assim, você quer assinar por extenso? Põe o dedo e arrasta. Aí ele falou, agora que eu vou aprender mesmo. Ele falou para minha mãe, me ensina a assinar meu nome todo. Minha mãe ensinou, ele copiou, depois ele fazia sozinho, ele podia fazer 1000 vezes, ficava igualzinho. O cartório aceitou como assinatura dele. Esse é obstinado, né? E ele dizia para nós, eu tenho 9 irmãos, eles tiveram 10 filhos, meu pai e minha mãe. Ele dizia assim, filho, se te colocarem um apelido na rua, na escola, faz das tripas coração, mas ri, porque aí bate e escorre. Porque se chorar, é para sempre. Se ficar com raiva, é para sempre. Apelido só pega quem fica com raiva. Eu tinha um colega de turma, que até se tornou radialista igual eu fui para a Rádio Relógio, depois a escola Roquete Pinto, então acho que isso influenciou muito a gente, nós fomos radialistas. Eu fui para a Rádio Relógio, ninguém sabe o que é isso mais, mas tinha um camarada enjoado que falava, você sabia? Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. A última coisa que eu falava no rádio era 7 da noite. Não tinha internet, então todas as rádios sintonizavam a Rádio Relógio. Era analógico mesmo, era no dial, sintonizava. Aí eu tinha que entrar às 7 da noite e dizer, em Brasília, 19 horas. Aí todo mundo desligava, inclusive você. Por isso que a televisão ficou com horário nobre, né? Porque todo mundo corria para a televisão das 19 às 20h30, ficou horário nobre. Mas eu fiz coisa legal também. Na década de 80, 90 e 2000, minha voz entrou muitas vezes na sua casa para dizer versão brasileira Herbert Richards. Então, eu louvo a Deus por tudo que eu pude fazer com a minha voz, que Ele me concedeu fazer. Mas a minha maior alegria hoje, pela Sociedade Bíblica do Brasil, é dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Saber disso faz toda a diferença. Então, meu pai dava esse conselho da sabedoria da roça. E eu tinha um amigo, nós tínhamos na década de 60, 11 anos. Eu era o confidente dele. E ele ficou assim apaixonado pela menina mais bonita da escola, Regina.
E ele falou assim: Marquinhos, eu estou namorando a Regina. Eu falei: que legal, mas ela não sabe. Esse namoro da década de 60 era assim, 11 anos. Eu falei: tá bom, eu não conto, nem para ela, nem para ninguém. Aí um dia, um amigo colocou um apelido nele na frente da Regina. E ele não tinha um conselho do meu pai, ele chorou. Esse apelido foi até... Fizemos um reencontro de alunos, ex-alunos da Escola Roquete Pinto, na Confeitaria Colombo. Aí teve uma turma que falou: Drogaria Colombo? Eu falei: bem que podia ser, né? Todo mundo com 60 e poucos anos, Captopril, Losartana, não vai fazer falta, vai ser bom. Mas é uma confeitaria. Aí vamos lá, para a Confeitaria Colombo. Aí ele chegou primeiro, porque ele é de fora do Rio, e ele dá palestra de coach. Eu sou formado em coach também, pela Sociedade Brasileira de Coach. Mas meu maior entendimento do coach, que é a maior lição que eu tirei, eu trabalho com coach também, mas a maior lição que eu tirei é que o evangelho é maior que o coach. O coach te dá gás para chegar na esquina, precisa de outro, para te dar mais gás. O evangelho te dá gás para a vida toda. Ele chegou, eu cheguei por segundo. O terceiro foi o que botou o apelido nele. Nós tínhamos 11 anos de idade, chamou, ele falou: não me chama desse nome não, meu nome é fulano. Aí chegou todo mundo, diluiu a conversa, mas eu vi que ele ficou com os olhos cheios d'água. Quando todo mundo saiu, depois da gente fazer aquela reunião na Confeitaria Colombo, as 3 viagens missionárias, primeiro na salada, depois no quente, depois na sobremesa, é bem paulino, né? Aí eu falei: eu vou te levar no aeroporto, mas eu queria falar com você, você sabe que eu sou pastor, cada um diz o que está fazendo. Eu vi que quando o Marcão te chamou pelo apelido, seus olhos encheram d'água. Ele: rapaz, isso dói até hoje. Você sabe que eu dou palestra, eu sou coach, mas eu dou palestra nas empresas, quando alguém chama alguém por esse apelido, não é comigo, mas volta tudo, dói tudo. Eu falei: mas olha, tem um camarada na Bíblia que passou por isso e ficou curado. Ele: é? Eu falei: Salmo 129, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Ele: cara, eu já fiz de tudo, terapia, até despacho eu fiz. Mas esse tratamento é com sangue. Ele falou: já matei tudo que é animal. Eu falei: não, mas é sangue de cordeiro. Ele: não, cordeiro eu não matei não. Eu falei: mas já foi morto. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o sangue de Jesus. Se o sangue de Jesus cair sobre você, o sangue de Jesus apaga todas as tatuagens que a vida fez na alma da gente, todas as deformações que as batidas da vida fizeram no interior da gente. O sangue de Jesus limpa e põe tudo no lugar. Ele: eu quero isso. Eu falei: então ore comigo. Eu orei, ele repetiu, pedimos: Senhor, caia sobre mim o teu sangue, eu te aceito, eu te dou meu coração, vou embora. Não tem um dia que ele não me ligue 5 vezes, e ele diz: pastor, agora não é Marquinhos, pastor, o sangue de Jesus funciona mesmo. Eu contei em casa, meu filho de 15 anos morreu de rir. Você chorou disso, pai? Eu agora dou palestra de coach, eu conto essa experiência e o resultado é imediato, que muita gente sofre com isso. Então eu vim aqui dizer para você, enquanto nós abrimos o Salmo 126, deixa o passado passar. Tem muita coisa bonita para acontecer na sua vida. O aniversário é da igreja, mas você vai ganhar um presente de Jesus. O Salmo 126, ele foi escrito numa hora muito crítica na vida do povo de Israel. Inclusive, quem tem a Bíblia cronológica, tem lá 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, a Esther, Salmo 126, Neemias. Ele está nessa interlinearidade aí, na volta do povo. O povo de Israel vivia bem no seu pedaço de terra. Eles foram invadidos pelos assírios, o reino do norte foi devastado, o território chamado Samaria foi levado quase todo para Nínive, entre os assírios. Depois passaram algum tempo, o sul é levado para Babilônia. Nabucodonosor, rei dos caldeus, ele mesmo coloca o nome dele, Nabucodonosor, na língua dos caldeus, significa o melhor rei da terra. Olha como ele é humilde. E ele destrói a cidade, os inimigos, destrói Nínive, destrói todos os concorrentes. Ele assume o planeta, ele queria se tornar monarca, rei de reis, não conseguiu. Ciro é que consegue ser rei de reis, mas ele estava no caminho. E Nabucodonosor constrói uma grande cidade ali no Crescente Fértil, na Mesopotâmia, em homenagem a Babel, porque é Babilônia, é a planície dos grandes projetos, dos grandes sonhos. E ele constrói uma cidade mais bonita que Nínive. Até hoje, a engenharia tenta descobrir como é que ele conseguiu puxar água de longe, com mais de 300 gangorras que enchem um pote d'água,
quando enche, abaixa, bombeia o próximo, só para esguichar água nos jardins da cidade, para ter uma piscina na cobertura. Ele puxa a água de longe. A engenharia diz que esse cara fez com milímetros, parece até Herodes, na época de Jesus também, que fez aquele aqueduto, e milímetros. E Herodes, quando ele construiu, está lá a tabinha escrito, ele disse, a água vai cair aqui. Ele construiu a rampa daqui para lá. Foi milímetro, a água caiu ali. Nabucodonosor era botânico, então era muito inteligente. E ele leva para a corte pessoas inteligentes. Você vê, Ageu, Zacarias foram parar entre os camponeses, Ezequiel no rio Quedar, Neemias foi parar na cozinha, Esther foi para a Pérsia, e Daniel e seus amigos na corte, porque ele queria aprender como é que funciona os reinos que ele dominou, para ele dominar. Então ele botava lá os jovens bonitos e inteligentes na távola dele. Lembra do Daniel e seus amigos? Até faz aquele desafio ao mordomo Aspenaz, dá-nos água e legumes por 10 dias. E ele falou, não, se a gente fizer isso, o rei vai fazer blitz, vocês estão magros, vai dar ruim para mim, né? Meu pescoço aqui vai rodar. Eu falei, não, pode fazer. E nos compare com os jovens das outras nações. Então tinha jovens das outras nações lá. Esse é o Nabucodonosor. Ele leva para lá porque ele precisa de mão de obra, a cidade suntuosa, e ele consegue, quando ele faz o recenseamento, os soldados dele fazendo o recenseamento, eles falam, você é de onde? Eu sou sírio. Você é de onde? Eu sou celta. Você é o quê? Eu sou grego. Você é o quê? E você? Hebreu de Naftali, hebreu de Zebulon, hebreu de Issacar. Não, é muito nome. Vai ser todo mundo hebreu de Judá. Aleatoriamente escolheu uma tribo. Então, pela primeira vez na história, todo Israel foi chamado pelo nome de uma tribo, Judá. E aí cumpre uma profecia que de lá sairia o leão da tribo de Judá. E por isso é que eles vão para lá com o nome de hebreus e voltam com o apelido de judeus, por causa do nome Judá. Era um nome pejorativo. E o profeta Jeremias, no capítulo 25, fala que esse exílio ia virar um cativeiro, ia durar 70 anos, mas o Senhor não esqueceria do seu povo e traria de volta. No capítulo 27, Jeremias coloca um canzil, um travessão nas costas, com um balaio cheio de peso, pedras, andando pela rua encurvado, e o pessoal achando que ele ficou doido, ele diz, não, esse é o jugo que Nabucodonosor vai botar sobre nós, mas Deus não vai esquecer de nós. E eles foram levados. Quando saíram acorrentados, as nações vizinhas, olha, os edomitas do Monte Seir, você vê lá em Obadias, a profecia de Obadias, que não é uma profecia, uma sentença, você vê lá o livro de Obadias, é uma página só, e já começa assim, sentença contra o Senhor contra Edom. Não é nem uma profecia, é uma sentença. Tu não devias ter se voltado contra teus irmãos, tu não devia ter saqueado a casa dos teus irmãos no dia da calamidade dele, tu não devia ter, na retaguarda, ficado com ponta de lanças, empurrando teus irmãos para o inimigo, tu não devias ter tirado proveito da hora difícil do teu irmão, o teu malfeito virá sobre a tua cabeça. Então tem uma sentença. Então eles são levados, e todas as nações, rindo, chamavam de vermes. Eles não se diziam descendência de Jacó, eles são os vermes de Jacó, que Nabucodonosor esmagou com a planta do seu pé, e foram chamados de vermes até lá. Vermes. Foram. 70 anos se passaram. Quem já foi idoso já tinha morrido. Quem foi na barriga da mãe, nasceu lá, ou num caminho, já tinha 70 anos. 3, 4 gerações passaram. A primeira geração só falava hebraico, não sabia nada do aramaico, mas um da família aprendia o aramaico para interlocução. A segunda geração falava aramaico na rua, hebraico em casa. A terceira geração falava aramaico na rua e em casa. A quarta geração nem sabia o que era hebraico. Perdeu o idioma. Tanto que quando Esdras vem, Neemias fala assim, Esdras, o povo voltou para lá e estão construindo casas, em vez de construir o templo. Vai lá, lê a Bíblia para eles. Aí o Esdras volta, lê a Bíblia em hebraico e eles perguntam, que língua é essa? É a nossa. Ele teve que levar um intérprete e alguém para explicar. Então Esdras lia, foi a primeira menção de púlpito, né? Esdras fez um púlpito de madeira, subiu no púlpito e lia em hebraico, alguém traduzia para o aramaico e o outro explicava. Então foi a primeira Bíblia em áudio e de estudo, né? É tudo composto ali. Mas quarta geração, quando estava no final dos 70 anos, essa quarta geração não tinha o mesmo fôlego de fé da primeira. Eles não participaram da profecia, eles nasceram lá. Mas tinha uma coisa, o Salmo 84 foi o salmo mais cantado na Babilônia. Mas engraçado é que o salmo tem o título de Saudades do Templo. E aquela geração nunca tinha ido a Jerusalém.
Eles nasceram na Babilônia. E como é que alguém pode ter saudade de um lugar que nunca esteve? Era o que acontecia, um fenômeno entre os hebreus. Quando nascia uma criança na Babilônia, os pais diziam: você nasceu aqui, mas nós não somos daqui, nós vamos voltar para casa. E a saudade passava de pai para filho. Por isso que a gente fala do retorno do povo. Como nação foi um retorno, mas quem voltou nunca tinha pisado em Jerusalém. Eles conheciam de ouvir falar, vovô contava, papai falava que era isso. Chegou um ponto que não tinha mais uma nesga de esperança, nem um facho de luz. Eles acharam que Deus tinha esquecido deles. Se você virar a página da Bíblia, o Salmo 137, de 1 a 3, diz assim, que os babilônios pediam a eles que cantassem junto aos rios da Babilônia. Cantem umas músicas para nós, que o hebreu é muito visceral. Quando ele está triste, ele chora quando canta e quando ora, ele chora tanto que você mesmo sem entender o idioma, chora junto. Fica emocionado, mas quando estão felizes, eles pulam dessa altura. E o povo pedia: cantem para nós umas músicas de Judá. Eles penduravam as harpas nos salgueiros e diziam: longe de nós cantar fora de ti, Jerusalém, que se apegue a nossa língua ao céu da boca, se ousarmos cantar fora de ti. E eles não tinham mais esperança. E eles cantavam Requiem. Isaías diz que eles cantavam assim: os nossos olhos escureceram, caiu doente o nosso coração, quando não havia mais esperança. Isso chega ao conhecimento do profeta Isaías, e ele diz: não, a música não é essa não, continua, mas o Senhor é nossa esperança, abrirá nossas sepulturas e nos tirará de lá, voltaremos para casa, plantaremos vinha, beberemos o seu vinho, e nossas crianças brincarão debaixo da parreira. Isaías completa. Aliás, Isaías é o criador do EAD, né? Até a metade do livro são as profecias que ele fazia para quem estava em Judá. A outra metade foram as cartas que ele mandava para a Babilônia, para animar os judeus. E quando eles voltaram, eles trouxeram as cartas. Então, o ensino à distância foi o Isaías que começou. Escreve, assina e manda. Quando eles não tinham mais esperança, agora por que o pastor fala isso no aniversário da igreja, né? Uma história triste dessa. Vai mudar o assunto. Quando eles já não tinham mais esperança, Isaías, o capítulo 44 e o início do capítulo 45, final do 44, 45, Isaías fala: assim diz o Senhor, o tempo se cumpriu. O Senhor diz: eu levantarei Ciro, rei da Pérsia, ele é meu pastor, farei dele meu ungido, e pelas mãos dele libertarei o meu povo e trarei de volta. Uma profecia com o nome, só faltou dar o CPF. Eu levanto Ciro, e levantou mesmo. E Ciro veio derrubando tudo, derrubou a Babilônia, derrubou tudo. E Ciro conquistou todos os reinos da terra. O Império Persa conquistou tudo. E quando, segundo Crônicas, capítulo 36, é surpreendente que Ciro, ele manda chamar só judeus na praça pública. E os judeus, Neemias conta essa história que eu estou resumindo, diz que os judeus acharam que seria chacina. Porque qual foi o raciocínio? Nabucodonosor era mau, não resistiu a esse, e esse chama só nós para a praça pública, ele vai exterminar a gente. A surpresa foi que Ciro sobe num tablado e diz o seguinte: o Senhor, Deus dos céus e Deus dos hebreus, me entregou todos os povos da terra nas mãos e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem apoia o seu povo que queira subir, que suba, e toda a despesa será feita da casa do rei. E manda uma carta da Babilônia até Jerusalém, para todos os sátrapas e prefeitos. A cópia da carta é o primeiro capítulo de Esdras, depois o rei Dario reavalia essa e está no capítulo 6, a xerox da carta, no capítulo 1. E manda essa carta. Quando Ciro manda embora, saem 3 grupos. O primeiro grupo com Zorobabel, o segundo com Esdras e o terceiro com Neemias. Esse salmo foi escrito quando o primeiro grupo sai. Davi, lá em 1 Crônicas 16, verso 7, quando ele organiza o saltério, está lá em 1 Crônicas, que é o livro desse interlúdio, diz lá que Davi, naquele dia, colocou música no culto. 1 Crônicas 16, 7. Foi o dia que Davi organizou os livros dos salmos e ordenou que tivesse música. Então, até então, o culto era falado. Davi encarregou Asaf e seus filhos para dirigirem o ministério de louvor, e ele já escreve um salmo para fazer parte da liturgia. Esse salmo foi escrito quando a notícia chegou, com Zorobabel, e eles vierem cantando, e é o principal salmo das festas. Esse é o salmo realmente dos peregrinos. E não precisa espiritualizar. Eles dizem assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Olha que coisa bonita. É bom demais para ser verdade.
Minha mãe, quando recebia uma notícia boa, quando o nosso irmão mais velho chegava, ele morava em São Paulo, depois foi para Porto Alegre, ele foi fazendo um concurso, foi passando, foi indo para longe. Depois ele Banco Central, e foi para Brasília. Então ele vinha uma vez por ano. Quando ele chegava no portão, ele avisava a gente deixava minha mãe atender. Quando minha mãe, ele batia a palma, mamãe ia atender, ela, é meu filho, me belisca para ver se eu estou dormindo. É bom demais para ser verdade. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, eles ficaram assim, é bom demais para ser verdade. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Ninguém recebe uma notícia boa, casmurro, né? Sério, carrancudo. Tá bom. Não, cheio de rir à toa. Ficamos rindo à toa. Nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Júbilo é gritaria. A melhor palavra para traduzir júbilo é gritaria. Olha, eu tenho um vizinho que hoje o time dele jogou, meu time também. Só que eu sou torcedor, ele é torcedor fanático, ele é doente. Se o time dele joga e faz um gol, eu posso estar no meu apartamento com a televisão desligada, a janela da varanda fechada. Se o time fizer um gol, eu vou saber quem fez o gol, quanto está o jogo e como é que está o time na tabela, porque ele grita não só para comemorar, mas para o nosso amigo do outro prédio. Isso é júbilo. Não aguenta lá dentro. Tem que contar com plenos pulmões. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca encheu de riso, é a nossa língua de júbilo. E quando eles voltaram, as nações diziam, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E eles diziam, de fato, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Lembra que quando eles saíram, eles foram chamados de vermes. O apelido dói, o estigma. Como eu falei da história do meu amigo, e foi de propósito que eu contei a história dele, tem gente que muda de cidade para que ninguém saiba que ele teve aquele apelido. Porque dói. Ninguém é de ferro. Você se converteu, aí um monte de gente vai alijando você, vai te deixando de lado, porque você agora é Bíblia. Quer ver uma coisa? Ninguém é de ferro. Você chega no departamento que você trabalha, na seção que você trabalha, não tem ninguém. Aí você pergunta lá ao vigia, o porteiro, cadê todo mundo? Aí o pessoal foi almoçar para bater, porque batemos a meta, foram comemorar. Mas ninguém me falou nada. É porque você é crente, né? Você nem queria ir, mas só de não ter chamado doeu. Porque nós somos muito reativos. A nossa emoção é a flor da pele. A gente não conta até 10, a gente sofre logo o impacto, porque nós não somos máquinas, nós não somos de ferro. Quer ver uma dinâmica? Faça assim, estique seu braço, menos o pastor, os pastores ali. Olhe para os 4 dedos, olhe para os seus 4 dedos. Agora olhe para mim, eu vou dar um comando, tá? Coloque a mão na nuca. Ué, não é aqui? Viu como nós somos reativos? Se a gente conta até 10, a gente sabe que é aqui. Todo mundo sabe onde é a nuca, mas na hora do calor da emoção, qualquer decisão tomada no calor da emoção, ou quando você está muito alegre, ou quando você está muito triste, tem 100% de chance de dar errado. Espere, Salmo 84, bem-aventurado aquele que tem o coração com os caminhos aplanados. Espere o caminho ficar aplanado, para você decidir a vida. Quando eles voltam, eles tinham recebido um apelido lá. Deus sabe como dói o estigma. Por isso que Isaías, capítulo 41, verso 14, é Deus que chama os judeus no secreto e diz assim, antes de vocês saírem, eu quero dizer uma coisa. E tu, vermezinho de Jacó, nunca mais serás pequeno. Eu te farei um trilho de cortar de 2 lâminas. Quem te humilhou vai ter que te exaltar. Quem zombou de ti vai saber que tu és grande, porque tu tens um Deus, e eu sou o teu Deus, e a boca do Senhor o disse. Por isso que quando eles voltam, as nações dizem assim, não são esses vermes? Eles diziam, vermezinho com muita honra. Deus chamou no diminutivo, Deus chamou carinhosamente, Deus curou o apelido, Deus arrancou o estigma. Não são os vermes? Vermezinho com muita honra. E chegaram cheios da grana, com carta do rei, e quem zombou teve que trabalhar para eles. Essa é a vida natural que Deus quer para os seus filhos. Nós estamos no mundo caído, perseguição, tribulação, faz parte do mundo caído, aqui não é o céu. A diferença é que nós temos um Senhor que vela por nós, um Senhor que olha por nós. Alice está lá, eu sei que ela está na mão dos médicos.
E olha que o mundo é cruel. O Salmo 42 diz que os filhos de Coré fugiam de uma pergunta: o teu Deus onde está? Salmo 42, o verso 5 e o verso 11. O sofrimento deles era que as pessoas perguntavam. Nós que somos crentes, o que a gente mais quer é que as pessoas perguntem sobre o nosso Deus. A gente cria estratégia para provocar curiosidade. Mas de quando acontece uma coisa que você não tem explicação e vem o ímpio e fala assim: você não é crente? Cadê o teu Deus agora? Onde é que ele está? Por que isso aconteceu? E lá no Salmo 42, os filhos de Coré fogem para o Negueb, lá onde a costa suspira pela corrente das águas. O povo acha eles lá, eles vão para o rio Banes, lá no outeiro de Mizar, lá no Monte Hermon, no norte, 450 quilômetros. Eles fogem para lá, o povo acha eles lá, até que eles descobrem e falam: peraí, estou fugindo de quê? Eu não preciso entender, eu estou na mão de Deus. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ele diz: eu ainda vou louvar a Deus por isso. Tem um ainda. Deus ainda não agiu completamente, ainda não é o final. No fim vai dar certo. Se ainda não deu certo, porque não é o fim, porque no fim vai dar certo. É uma santa conspiração. Essa é a vida do crente. Então nós estamos aqui no mundo caído, comemorando. Nós temos tempo de rir, tempo de chorar, tempo de construir, tempo de derrubar, tempo de juntar pedra, tempo de espalhar pedra. Essa é a vida. Bem-vindo ao planeta. Mas nós temos um Deus que é por nós. Agora veja, os versos de 1 a 3 fala de júbilo, gritaria, testemunho, ficar como quem sonha. De repente, o verso 4, o salmista tira o pé do acelerador. Na verdade, ele põe um pé no freio. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Eu fico pensando: restaurar o quê? Eu até achava que o Negueb fosse um rio, torrente do Negueb. Quando eu chego no seminário, eu vejo que o Negueb é o deserto ao sul da Palestina. Quase 70% do território é o Negueb. Hoje, eles irrigaram o Negueb. O Negueb produz frutas cítricas. Eles não mexem no Jordão para não secar. Os judeus tiram água do Mediterrâneo. Tem 7 usinas de filtragem de água. Vai dessalinizando primeiro, a água fica salobra, é filtrada, a primeira filtragem, depois sais minerais, a segunda filtragem, carvão ativado, a terceira filtragem. São 7 usinas. A água chega na casa do judeu com pH 7. Da água mineral que a gente compra aqui está na torneira. Ninguém tem caixa d'água, porque se faltar para um, falta para todo mundo. Só o hospital tem caixa d'água. E a água em abundância. E a água vem por baixo do chão, por baixo do deserto, em tubos de cobre, não tem PVC. A água chega limpa, gelada, sem ferrugem. E é a mesma água que você bebe, você tira da torneira e bebe. Não tem água, filtro. Ninguém faz filtro lá, a água já vem filtrada. É a mesma água que irriga o Negueb. Hoje tem lá um pomar no Negueb. Mas naquela época não tinha isso. Do que o salmista está falando? Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Se a sua Bíblia for revista e atualizada, você vai ver que o R do restaura está em negrito. Se a sua Bíblia for corrigida, revista corrigida, vai estar em itálico, uma letra no meio do versículo. Se a tua Bíblia for NAA, Nova Almeida atualizada, essa que eu estou lendo, vai pular 2 linhas, do versículo 3 para o 4, vai ter um espaço maior. Essa é a marcação do original. Quando tem isso, significa que vai mudar de assunto. Por isso que ele vem feliz, alegre, de repente fala: restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Neemias diz que quando eles chegaram, eles vieram subindo e descendo dunas de areia. Papai contava que tinha isso. Eu estou doido para ver o templo, a roupa do sacerdote, as músicas. Eu lembro, meu pai, aquela música, qual é o tom mesmo? Lá eu vou aprender o original. E aquela muito de coisa de lembrança, papai contava, vovô cantava. Na última duna, não tem cidade, não tem portão, não tem muro. 70 anos longe, aquilo virou um Vietnã, praça de guerra. Ervas daninhas, doidos, endemoniados, leprosos, era que habitava ali. E eles dizem: Senhor, não fomos castigados bastante na Babilônia, tu nos trazes aqui para essa decepção? Faze conosco o que tu fazes no Negueb. O Negueb, hoje ele está irrigado, mas tem um fenômeno que acontece até hoje, é o fenômeno natural, é disso que o salmista está falando. O Negueb só chove de 6 em 6 anos. O Negueb tem seca durante 6 anos. Durante o ano tem um sereno que cai no Negueb, mas chuva não. Só chove 6 anos. Quando cumpre o período de 6 anos de seca, o Negueb fica mais seco que o Saara. É o ponto mais seco do planeta. Mas quando completa os 6 anos de seca, chove 6 meses. E é chuva torrencial. Você, depois que acabar o culto, põe no Google chuva do Negueb. É o Salmo 133, o orvalho do Hermon deságua sobre o Monte Sião.
Davi cita essa chuva no Salmo 29. É um salmo que fala só de chuva. A voz do Senhor despede chama de fogo, a voz do Senhor faz tremer a terra, a voz do Senhor despedaça o cedro no livro, para raio natural, no relâmpago cai e despedaça, a voz do Senhor faz a corça d'água, a voz do Senhor inunda a terra, e no seu templo tudo diz glória. Não tinha templo porque foi Salomão que construiu, está falando da natureza, a natureza diz glória. É interessante isso, eu dirigi um trabalho de evangelização em Copacabana, e se converteu, virou meu amigo, o Oswaldo. Ele era piloto da aeronáutica, já aposentado, e da reserva piloto da aeronáutica. Ele era da Varig, aposentado, e piloto da aeronáutica, lá do Rio Grande do Sul, está no Rio. E um dia ele se converteu, e eu fazia culto, reunião de oração a pedido dele, na casa dele, toda segunda. E não tinha um dia que ele não tinha 20 perguntas sobre a Bíblia. Ele devorou a Bíblia. Teve um dia que eu fui lá fazer o estudo, estava nublado, tinha chovido, a praia estava vazia, calçadão vazio, ia chover de novo. Eu falei, Oswaldo, vamos andar num calçadão, porque a tua casa é bonita, aqui Hilário de Gouveia com a Avenida Atlântica, um por andar, é bonito. Mas olha, eu gosto do cheiro do mar e do barulho do mar, o cheiro da maresia. Vamos andar lá, porque se eu souber aqui, eu vou saber lá a resposta. E a resposta que eu não souber lá, eu também não vou saber aqui. Então vamos andar. Ele disse, então vamos. Quando nós descemos, deu um trovão. Bum! Ele correu para baixo da marquise. Eu falei, Oswaldo, o que foi? Ele disse, pastor, piloto não tem medo de nada, mas eu tenho medo de trovão desde criança. Eu falei, então você cometeu 2 erros, Oswaldo. O primeiro, ele falou, quais? Eu falei, o primeiro, correu para baixo da marquise. Se alguma coisa desabar, a primeira que desaba é a marquise. Você correu para baixo dela. Mas a segunda coisa, pior que essa. Aí ele, tem pior? Eu falei, tem. Você está com medo daquilo que não é mais, porque o trovão é o barulho do raio. Se aquilo que provoca o trovão te acertar, o raio que o parta, né? Se o raio te acertar, você não vai ouvir o trovão. Se você ouvir o trovão, ao lado bom, o raio te errou. Ele ficou me olhando, aí deu um raio, um trovão, dum! Aí ele, pastor, me errou, glória a Deus. Teve um dia que eu liguei para ele, Copacabana estava embaixo d'água, uma chuva, um temporal, aí eu liguei, deu aquele raio com aquela faísca que vem pela linha telefônica, parece que vai chegar na gente. Aí um silêncio, ele, pastor, me errou de novo, glória a Deus. Prendeu rápido. Sabe por que eu estou falando isso? E para você de casa, tem gente aqui, tem gente em casa que está com medo do trovão, o raio já te errou, você está aqui. Aquilo que podia ter destruído a tua vida já te errou. O que está te assombrando é o medo daquelas coisas voltarem. É o medo daquilo não ter sido resolvido. Está na mão de Deus, o raio já te errou. Não fique com medo do trovão. Deixa o passado passar. Tem muita coisa bonita para acontecer na tua vida. Esse salmo fala disso. Quando o salmista diz, lá quando chove, depois de 6 anos de seca, chove 6 meses. Depois dos 6 meses, a primeira chuva, a primeira semana, a terra apita. Minha avó tinha uma chaleira que ela botava água para ferver, aí quando apitava, ela vinha de onde tivesse para fazer o chá. A terra fica apitando, de tão quente, o bafo é tão quente no Negueb, que os 3 primeiros dias, a água não desce. Você vê a chuva no Negueb, ela despedaça como granizo. E o granizo que cai, ele fica fritando na areia. Você vai ver isso no Google depois. Ele fica fritando e apita. Nós estamos em 2025, até hoje, os beduínos que moram lá, são os moradores do deserto, os ciganos de lá, os que moram em tendas, até hoje, 2025, eles colocam frutas e oferendas em cima das pedras, porque eles acham, eles têm certeza que são as bruxas que vêm dançar na chuva, então para não ter mau agouro, eles dão fruta para as bruxas. Lá tem um mosteiro chamado Santa Catarina, já foi mosteiro, hoje é um hotel, que é bem no Negueb. Ele não tem segundo andar, são geminadas. Eu morei lá e eu gostava muito de levar grupo lá na chuva, depois da chuva. Você pode ser crente, mas você está assim, na tua cabeceira é o deserto. Você está na janela, aquilo de madrugada, 3 horas da manhã, faz assim, parece uma mulher cantando ópera. Você vai para o banheiro e fala, Senhor, sou crente. Dá medo. Dá medo, e são várias. Depois do 3º dia, a terra cede. Aí a primeira semana, as 2 para os 15 dias, a terra aceita a água, aí refrigera. Depois do 1º mês, alaga. Até os 6 meses, transborda.
Tem uma ponte no Negueb. Eu perguntei uma vez o engenheiro, né, que era um dos guias, por que tem uma ponte no meio do deserto? Era mais fácil de estrada. Lá no Brasil, a gente faz ponte em cima de rio, em cima de linha férrea, ponte em cima de outra ponte em cima de rodovia. Ele disse, na época da chuva, a água vai lá naquele neon lá, só passa pela ponte. Depois eu vi isso com os próprios olhos. E depois que a chuva passa os 6 meses, o arco-íris aparece, o sol vem, você olha para o Negueb, tem um tapetinho verde. A costa que passou a vida toda sofrendo e chorando pelas correntes das águas, vem comer grama verde, grama tenra. Ali nasce a flor de lótus, ali nasce a Adassa, uma flor que era o primeiro nome da rainha Esther, ali nasce a rosa de Saron, e só nasce ali. A botânica já tentou tirar, plantar em outro lugar, não pega, porque elas são nutridas pelos sais minerais do Negueb. Aquele nutriente que é forjado ali na seca, quando tem contato com a água da chuva, com toda a acidez, com tudo que tem, só nasce lá. As flores mais bonitas do mundo nascem lá depois da chuva. O salmista falou assim, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O que ele disse foi o seguinte, Senhor, até o Negueb, que não faz planos, que não chora, que não sonha, até o Negueb que é chão, que não tem emoções, até o Negueb conhece a tua graça quando chove. Faze conosco o que tu fazes no Negueb. Encharca a nossa vida, faz brotar novos sonhos, novas criatividades. Faz voltar a sonhar. Tem gente que parou de sonhar. Tem gente que, por causa de uma palavra mal colocada, tinha um ministério na igreja. Alguém falou uma besteira, a pessoa, não vou mais, entrega o cargo. Essa igreja está completando aniversário. Nessa história de 65 anos, muita coisa bonita aconteceu. Mas quantas lutas? Quantos arranhões? Na caminhada. Deus quer te dar um presente no aniversário. Ele quer transformar o deserto em áreas verdes, em jardins. Quer que você refloresça, porque a vida cristã no mundo caído não é nada fácil. É nadar contra a correnteza, é andar na contramão de um sistema caído. Mas nós temos o nosso Deus por nós. O salmista diz, faze conosco o que tu fazes no Negueb. E ele termina o salmo com um adágio popular da época de Neemias. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. A palavra-chave aqui é enquanto. O cidadão do salmo, ele vai andando, ele vai chorando, mas ele vai. Ele não pede o planeta para parar, para ele descer. Ele vai, ele sabe que tem hora de chorar, hora de rir, que a vida é isso, é só entender, conhecer as estações da vida de Eclesiastes 3. Isso acontece, a chuva cai no quintal do ímpio e do crente, já é para todo mundo. Entenda as estações da vida, tome as decisões certas. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Quando eu era criança, eu passava muitas férias, eu morei um bom tempo em Santa Rita de Jacutinga, na terra dos meus pais. E meu tio, ele era agricultor, então ele ia lá na cidade, 60 quilômetros às vezes ia numa mais próxima, comprava saco de sementes. Ele amarrava aqui nos ombros dele, fazia um rasgo, e eu criança, eu ia na frente, ele me ensinou com a cavadeira, fazendo aquelas búlicas assim, e ele vinha atrás jogando as sementes. Eu gostava de ajudar ele. 3 meses depois, ou 6, dependendo do que a gente plantou, eu ia com ele de novo. Eu, criança, estendia o braço, ele com aquela foice meia-lua, ele ia cortando e jogando no meu braço. Enchia de feixe até a altura do queixo, assim, e não pesava. A bênção do Senhor enriquece, com ela não traz pesar, né? Deus transformava fardos em feixes. Quem carrega um peso, quanto mais anda, mais pesado fica, né? Mas eu vi o milagre. Aquele mesmo fardo, Deus transformou em colheita, em molhos, em feixes. Deus é especialista em transformar fardos em feixes. Talvez nesse aniversário da igreja, você esteja precisando fazer a oração do salmista. Faze comigo o que tu fazes no Negueb. Ou então, Senhor, transforma esse fardo. Tem o nome que tiver, transforma em feixes, transforma em colheita. Eu não vou negar teu nome, mas eu não estou aguentando mais. Transforma esse fardo em feixes. Uma mulher era do Candomblé. A velhinha era do Candomblé e a filha já estava dando consulta. Aí a mãe pediu ao orixá autorização, a filha assumiu o centro. O centro era ali em Olinda, na Baixada Fluminense. Eles faziam um despacho no cemitério de Ricardo de Albuquerque, com vísceras humanas. E foi lá, fez o despacho, e aí a filha assumiu. Ela estava grávida. E como ela estava grávida, lá no centro, na linguagem deles, tinha um orixá, que era o maioral.
Ele era todo coberto de palha. No candomblé tem um nome, na Umbanda tem outro, mas é o mesmo demônio. Ele, quando baixa, não baixa ninguém, os outros orixás têm medo dele, então ele é aquele que vem para quebrar. A dona do centro, grávida, falou: vou consagrar meu filho para o maioral. Meu filho não vai ser devoto do subalterno, ele é filho da dona do centro. Aí consagrou, fez na cachoeira, consagrou para ele lá. Foi, ele tem um nome no candomblé, outro na Umbanda, mas não presta. Aí foi lá, no cemitério, consagrou. O menino nasceu. Essa mulher se converteu, porque ela tinha uma parente, cunhada, morava na mesma casa, casou com o irmão dela, crente, e convidou para ir na igreja. Ela não queria, nunca aceitava, não te convido para ir no centro, você me convida para ir na igreja? A cunhada, eu sei que vai fazer diferença. Eu sei que ela foi para se livrar da cunhada. Ela foi, ouviu a pregação. Lucas 8, quem me tocou? A mulher que tocou na veste de Jesus. Ela voltou para casa e falou: mãe, eu sou crente, eu dei meu coração para Jesus. A mãe, velhinha, falou: não, você é do candomblé, você é mãe de santo, e o bicho lá é mau. Não vou. E aí o bicho lá manda trazer o menino recém-nascido, já passou os 40 dias, ela: não, esse menino não vai botar o pé lá não, esse menino vai ser apresentado na igreja, eu sou crente, eu não volto lá, nem ele vai botar o pé lá. Todo dia vem um recado, até que vem um recado fatídico: não vai trazer? Então eu vou buscar. Esse menino não passa de 21 dias, era o número dele lá. Naquela noite o menino adoeceu, baixou ao hospital dos servidores, 3 da manhã, ficou fazendo exame até 5 da tarde o resultado. O médico falou: só está desidratado, mas não tem nada, não tem o que receitar, está tudo funcionando. Vai para casa, em casa passa mal, volta para o hospital, pega o mesmo plantão. O médico disse: esse menino de novo botou o pé em casa, passou mal. O médico disse: eu não posso dar nem soro para ele, porque soro mata, soro é paliativo. Quem é da saúde aqui sabe, soro a pessoa vai ficar azul, vai morrer, dá overdose. E o médico falou: a senhora tem religião? Tenho, sou crente. Se agarra com ela, se agarra com a religião. E outra coisa, se passar mal, não traz aqui não, que é longe, leva o prontuário, leva na urgência e fala para o meu colega que já deu o soro. Não deu outra, voltou para casa, passou mal, vai para a urgência, ela leva o prontuário, o colega fala: não posso dar, não tenho que dar esse menino. A senhora tem religião? Já falei que eu tenho. Agarra, faz uma novena, faz um despacho, faz uma simpatia, leva esse menino para morrer em casa, porque não tem o que dar. Como é que uma mãe sai do hospital, de um consultório, com esse diagnóstico? Essa mulher foi com a criança no colo, pela rua, desesperada. Toda a igreja que tinha livro de oração na porta, ela parava e contava essa história para pedir oração. Uma mulher ouviu e falou: dona, não tem nada a ver com a sua vida, eu estou aqui no ponto do ônibus, mas eu ouvi a história. A senhora acredita em oração? Ela: claro, por isso que eu botei o nome lá. Nessa rua tem um senhorzinho que faz oração, vai lá. Uma rua de 5 quadras. Ela: eu vou. Onde é a casa? A casa eu não sei, eu sei que é nessa rua. Ela falou: eu vou achar a casa. Com o nenenzinho no colo, ela disse: eu vou achar. E mãe acha. Se é para ajudar filho, mãe acha. Até aquele desenho animado Procurando o Nemo, é quase 2 horas, é porque é o pai procurando. Se fosse a mãe era 3 minutos, né? Até Jesus, Marcos capítulo 7, Jesus, quem que diz lá? De novo retirou-se para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, achou a casa, veio, lançou-se a seus pés e suplicava que expelisse sua filha o demônio. Jesus olhou: mulher, você me achou aqui? E essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, mulher cananeia. E ele disse: não posso tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos, né? E ela disse: eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas das crianças. Jesus falou: mulher, por causa dessa palavra podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela chegou em casa e encontrou a menina atirada sobre a cama, dormindo, porque o espírito maligno a deixara. A paz chegou, a perturbação saiu da casa. Aquela mulher foi de porta em porta, palavrão para todo lado, até que achou a casa de uns crentes. E os crentes falaram: não é aqui não, mas é ali. Ela achou a casa do velhinho. Falou: esse menino está desenganado, o senhor que faz oração? Ele: sou eu, vamos orar, Deus vai te dar outros filhos. Ela: não, mas eu quero esse. Pode dar outro, mas eu quero esse também. Ele: mas eu não sou Deus. Mas o senhor não fala com Deus? Eu falo. Então fala com Deus do meu filho. Entra, minha filha. Foi muita coincidência você vir aqui hoje, foi Jesuscidência.
sentou na sala, Dona Marieta, a esposa dele lá, ele não sabia ler, quem lia era a esposa lia, ele só tinha boa memória, lê de novo, ele só passava por um capítulo quando ele entendesse aquele, porque no entendimento, na cognição dele, se ele não entendesse, não ia entender mais nada para frente, ele tinha que selar, tinha que lacrar ali, entendi, pode passar, e estava em Tiago. Está alguém enfermo, faça oração, é a oração da fé, unção com óleo salvará o doente, se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Ele falou, não estou entendendo isso, está dizendo aqui oração da fé, essa parte eu entendi, mas unção com óleo, minha igreja não pratica isso, eu não sei fazer isso, eu nunca fiz isso. A senhora chega com esse menino aqui desenganado, a senhora autoriza, eu ungir seu filho com óleo. Nova convertida é muito literal, né? Ela perguntou, está na Bíblia? Ele falou, está. Então eu quero, não quer nem interpretar, eu quero, aceito. Ele foi na cozinha, pegou uma lata de azeite beira alta, pegou na dispensa, nem pegou a que estava em uso, pegou uma nova, na cabeça dele, falou, se é para fazer, vou fazer bem feito, né? Pegou uma fechada, abriu a lata toda, Dona Marieta botou o menino numa fronha de travesseiro, o recém-nascido em cima, ele com a lata na mão, falta de prática, nunca ungiu ninguém, ele derramou a lata toda no menino, ele não ungiu o menino, ele untou o menino, aí pegou aquela criança banhada de azeite, levantou, e fez uma oração que eu nunca vi ninguém fazendo. Ele falou, Senhor Jesus, eu nunca fiz isso, se for pecado, me perdoe, mas esse azeite é símbolo do teu Espírito, eu só te peço que assim como esse azeite encharcou esse menino, encharca ele do teu Espírito e cura ele. Olha a ousadia da simplicidade, ele ainda disse assim, Jesus, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino e cura ele. Se Deus fosse xiita, né? Deus ia falar, já orou errado, não vou ouvir. Jonas no ventre do peixe pediu a morte. Se Deus fosse xiita, ele ia falar, Jonas, você ia orar, 600 mil pessoas iam se converter, mas você pediu para morrer? Morre. Elias, depois de vencer os profetas de Baal, debaixo de um zimbro, pediu a morte. Se Deus fosse xiita, o que ele ia falar? Elias, você ainda ia ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta em teu lugar, mas pediu para morrer, morre. Deus não é assim, Deus sabe, Deus é aquele que sabe o nosso limite, e Ele diz, eu entendi o que você quis dizer. Quando aquele velhinho falou, Senhor, Jesus, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino e cura ele, Jesus falou, eu entendi o que você quis dizer. É assim que Deus trata a gente. Em nome de Jesus, amém. Fala amém, irmã, amém. Toma seu filho está curado. Pode levar a fronha, pode ir embora, seu filho está curado. Ele olhou na janela e falou, Satanás, 21 dias, vem buscar se você pode. Vai, filha, pode ir embora, teu filho está curado. Ela botou a mão entre as pernas do menino, travou, né? O menino banhado de azeite, um sabonete, com medo de cair na rua aquele sabonete. Foi travado pela rua, com medo do menino cair. Ela foi para casa. Quando ela botou o pé em casa, a mãe falou, filha, eu estou fazendo as contas, os 21 dias acabam amanhã, devolve o teu filho lá no centro, salva o teu filho, resolve isso hoje, devolve o teu filho hoje, salva o teu filho. A mulher falou, agora que eu não levo mesmo, esse menino está ungido. Gente, no outro dia completaram os 21 dias, ela não levou, passaram 21 meses, 21 anos, 31, 41, 51, 61, 66, e o menino está aqui, pregando o Evangelho. Glória a Deus, glória a Deus, porque uma mulher nova convertida foi andando e chorando enquanto semeava, voltou com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos ficar de pé e vamos orar. Nos 65 anos dessa igreja, Deus tem uma bênção, um presente para você. A festa é da igreja, mas tem um presente. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero chamar você aqui à frente. Eu não posso encerrar minha palavra sem orar com você e por você. Você que é crente, você que é fiel e está enfrentando lutas porque é crente. Você está precisando fazer a oração do salmista. Faze comigo o que tu fazes no Negueb. Gente que cantava, não canta mais, fazia tanto. Sabe, quem morreu na cruz foi o dono da igreja. Ele não te decepcionou. Quem te decepcionou pode ter sido um ser humano. E ele não tem autoridade para você virar as costas para o dono da igreja que morreu na cruz. Então, se alguém te criticou porque você faz bem o seu trabalho, você está fazendo para ele.
Então retome suas atividades, diga: eu quero voltar a fazer o que eu fazia e vou investir meu dom, meu talento na minha igreja, no crescimento dela. Você que está enfrentando dores, duras experiências, traumas complexos, humilhação do passado, e dói até hoje quando lembra, vem aqui à frente. O sangue de Jesus apaga essas tatuagens da alma. Deixa o passado passar. O raio já te errou, o trovão que está te assustando, o medo daquilo, a lembrança daquilo, a humilhação que você não merecia ter passado, a traição, porque do inimigo a gente já espera a afronta. A traição só vem de amigos, a traição só vem de quem a gente não espera. Esse é o mundo caído, esse é o planeta, mas nós temos Deus por nós. Do inimigo você espera a afronta, do amigo você espera um abraço, e aí vem a traição e dói. Humilhação, passar por aquilo sem merecer, e dói até hoje. Um bullying, um estigma. Deus quer curar isso. O sangue de Jesus lava a alma da gente. As deformações são consertadas. A página vira, o passado passa, Ele corta as amarras do passado e o futuro se abre pela frente. E tem muita coisa bonita para acontecer na sua vida. E você que está aqui, você nunca deu o coração para Jesus. Tem gente orando para você se converter, mas você mesmo nunca disse: Jesus, entra no meu coração. Se tem uma experiência para ser vivida contigo, eu quero viver. Ele quer ouvir da tua boca. Com o coração se quer, mas com a boca se confessa. Você quer dizer isso para Jesus hoje? Jesus, eu não quero viver da experiência dos outros, eu quero ter a minha experiência contigo. Então venha aqui à frente, venha se unir a esse. Você que vai tomar uma decisão importante, e muitas vozes estão perturbando, você não sabe que decisão tomar, e você precisa que Deus cale todas as vozes, e isso, ouça a voz dele. Venha aqui à frente também. Você que aceita Jesus hoje, venha aqui à frente. Você que precisa tomar decisões importantes, mas a tua mente está confusa, Deus quer falar claramente o que você precisa fazer. Venha, saia do seu lugar. Não venha espírito não, venha todo. Se o problema te aflige todo, venha inteiro. Diga: Senhor, a maior caminhada vai ser do banco até lá na frente, porque a maior caminhada tu já fizeste. Vamos orar. Coloque-se na mão de Deus. Deus conhece os nossos limites. Ele escreveu nossa história. Ele é o único que pode reescrever todos os capítulos da nossa história. Pai querido, muito obrigado porque podemos te chamar de Pai, na certeza que somos teus filhos. Obrigado, Senhor Deus, por essa igreja, pelo aniversário, pelos 65 anos de bênção. Quantas lutas, quantas histórias. Ó Deus, mas chegamos aqui. Foi uma colheita abundante. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Obrigado pela tua palavra que nos falou a todos, e de maneira especial falou para pessoas que vieram à frente com situações específicas, segredos contigo, situações particulares e pessoais. Ouve a oração do coração de cada um. Ouve a oração das lágrimas que dizem tudo com emoção, mesmo sem palavras. Ouve a oração do coração que fala contigo. Ouve e atende. Derrama como a chuva no Negueb a tua graça sobre a vida desse teu filho e dessa tua filha. Dê a solução, encerra aquele assunto, deixa o passado passar, põe um ponto final naquela história que está perturbando o teu filho e a tua filha. Cura, que eles abram os olhos, levantem a cabeça e saibam que o passado passou e de fato tudo se fez novo e tem muita coisa bonita esperando para acontecer. Faz isso na vida do teu filho e da tua filha. Aceita quem te aceitou hoje e transforma a vida, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém, amém.